E a gente começa com a notícia explosiva, aquela pela qual todo mundo está procurando no momento. Vocês veem um mapa ao meu lado. Em 1948, na esteira da Segunda Guerra Mundial, havia então uma série de mudanças profundas na geopolítica global. Uma delas envolvia a Península Coreana. Vocês veem ali no mapa a Coreia do Sul, e aquele trecho entre ela e a China é a Coreia do Norte. O desenvolvimento de uma democracia pujante, capitalista no Sul, contrastou com o desenvolvimento de uma ditadura comunista, que teve primeiro uma guerra sangrenta e depois se emancipou, envolvendo também União Soviética e principalmente a China maoísta, na época a grande apoiadora da Coreia do Norte. Conforme a coisa se desenvolveu a partir de 1987, encerrando uma época de governo militar autoritário na Coreia do Sul, veio então uma democracia que tornou-se, como eu disse, pujante, com presidentes ocupando mandatos de 5 anos, se alternando. Somente um deles chegou a levar um impeachment no 4º ano de mandato. Claro, a lei marcial e coisas como as que a gente vê agora não são tão incomuns na história da Coreia do Sul, mas seja como for, as cenas foram dramáticas. A gente tem aqui a manchete da Epoch Times ao meu lado. O parlamento sul-coreano vota para abolir a lei marcial. Há clashes, há confrontos fora do prédio. Isso depois que o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, perfeito, esse é o nome dele, declarou então lei marcial. A gente tem as imagens dramáticas que circulam nas redes sociais. A gente pode verificar que algumas delas são, de fato, da Coreia do Sul. Vou pedir que a produção coloque elas na tela para vocês verem o que acontece então ali na Coreia do Sul. A gente pode deixar com o som baixo, mas essas são cenas da lei marcial declarada, com militares ocupando pontos estratégicos de Seul, a capital da Coreia do Sul, e também evitando ou tentando evitar a entrada de parlamentares de oposição ali no parlamento. Conforme vocês veem a imagem, eu vou falar com vocês exatamente sobre o que acontece e a gente vai ir destrinchando o assunto. Se o som das imagens estiver muito alto, vocês me avisem. Vou pedir que a produção continue rodando e rodando essas imagens conforme mais gente entra na transmissão. O que acontece então com a tal declaração de lei marcial? Isso veio hoje às 11 da noite, no horário lá da Coreia do Sul. Lá hoje já é amanhã, melhor dizendo, lá na Coreia do Sul, devido ao fuso horário, já é dia 4 de dezembro e já temos desdobramentos. As coisas estão acontecendo muito rápido na madrugada de hoje na Coreia do Sul e eu vou ir passando com vocês pelos detalhes. Vamos lá. Primeiro eu começo com qual foi a declaração do presidente da Coreia do Sul, e dando algum contexto aqui, que eu retomarei de forma mais aprofundada muito em breve. Ele é considerado a direita do espectro político no país, um que, como tantos outros lugares do mundo, tem uma política muito polarizada. Ele ganhou as últimas eleições presidenciais com cerca de 1% de margem para o seu lado nas eleições do país, e o parlamento, com uma eleição já esse ano, se tornou de maioria de oposição. A maioria da oposição no parlamento é do Partido Democrático, que é o partido à esquerda no sistema multipartidário da Coreia do Sul. Há vários partidos, esses são os 2 principais na política nacional no momento. Vamos então a gente ler o que disse exatamente o presidente Yoon Suk Yeol na conferência de imprensa, onde declarou a lei marcial hoje às 11 horas da noite no horário local. Era um pouco no início da tarde aqui no Brasil. Respeitados cidadãos, como presidente, eu apelo a vocês com o coração cheio de dor. Desde a posse desse governo, a Assembleia Nacional propôs 22 moções para impeachment de oficiais do governo e tem tem forçado o impeachment de um 10º indivíduo desde que, em junho, a 22ª Assembleia Nacional, como eu disse, houve eleições parlamentares mais cedo esse ano, tomou posse. Isso não só é sem precedentes em qualquer país do mundo, mas não há nada como isso na história do nosso país desde a sua fundação. A Assembleia paralisou o trabalho judicial, intimidando juízes e causando o impeachment de procuradores. Até paralisou a administração com tentativas do impeachment do ministro do Interior e da Segurança, o presidente da Comissão de Comunicações da Coreia e o presidente da Câmara de Auditorias e Inspeções e o ministro da Defesa Nacional. A Assembleia Nacional cortou todos os orçamentos principais essenciais para funções de Estado, como medidas anticrime e antidrogas, e a manutenção da segurança pública, incluindo a sabotagem de funções-chave do Estado, transformando a Coreia num paraíso de drogas e causando pânico quanto à segurança pública. O Partido Democrático cortou 4,1 trilhão do orçamento
dos próximos 4,1 trilhões, explicando, melhor dizendo, são 2,85 bilhões de dólares, 4,1 trilhões em moeda local do orçamento do ano que vem, incluindo 1 trilhão que vem de fundos para preparar para desastres, 38,4 bilhões de suporte infantil e mais quanto a desemprego de jovens e desenvolvimento de projetos de gás natural no oceano. Então ele segue falando de problemas de cortes também na assistência social e cortes de gastos militares. A declaração é um pouco mais longa, eu chego logo ao ponto onde a lei marcial é declarada, mas já a ciência é de que a acusação é de que a oposição no parlamento estava de forma sem precedentes causando interrupções ao governo, pedindo impeachment de oficiais do governo e ainda cortando de forma cabal as possibilidades orçamentárias da situação. Ele conclui então: meus colegas cidadãos, eu declaro a lei marcial para proteger a República da Coreia das ameaças das forças comunistas da Coreia do Norte, para imediatamente erradicar as forças anti-Estado pró-Pyongyang. Pyongyang é a capital da Coreia do Norte. Aqui ele fala figurativamente das forças pró-Norte, pró-Coreia do Norte comunista. Para erradicar as forças anti-estatais inescrupulosas pró-Pyongyang, que estão forçando um saque da liberdade e da felicidade do nosso povo, e para proteger nossa ordem constitucional livre. Através dessa lei marcial emergencial, eu irei reconstruir e proteger uma República da Coreia livre, que está caindo em ruínas. Para isso, eu certamente irei erradicar tais forças anti-estatais e os culpados da ruína do país que cometeram atos perversos até agora. Essa é uma medida inevitável para garantir a liberdade, a segurança e a sustentabilidade nacional do povo, contra as ações de forças anti-estatais que estão buscando subjugar o sistema. A declaração de lei marcial irá causar algumas inconveniências para cidadãos de bem que acreditam e seguem os valores constitucionais do povo livre, mas nós iremos nos concentrar em minimizar essas inconveniências. Eu irei eliminar as forças anti-estatais e normalizar o país assim que possível. Ele diz que tais medidas são inevitáveis para, novamente, a manutenção de uma República da Coreia livre. E isso foi, então, às 11 da noite. A gente acabou de ouvir a declaração e, para quem está chegando agora, vocês veem ao meu lado as imagens que vêm da Coreia do Sul conforme os militares, com a declaração de lei marcial, tomaram pontos estratégicos da capital, incluindo o parlamento. Se a gente volta agora para a matéria do Epoch Times, o parlamento da Coreia do Sul, os parlamentares conseguiram entrar no parlamento. Lembrando, isso é uma rixa entre o parlamento de oposição e um líder da situação que ganhou por uma margem muito estreita eleições presidenciais. O parlamento entrou em vigor em junho desse ano e, como a gente leu, os fatos são verídicos, a conclusão a respeito deles é do presidente sul-coreano, mas os fatos são que houve um corte orçamentário e a oposição, as forças à esquerda do espectro político na Coreia do Sul, historicamente, tem tido algum laço de contato com a Coreia do Norte e, claro, em especial com o regime de Pequim, com a ditadura comunista chinesa. Agora, essa é a acusação que vem de Yoon Suk Yeol. Eu quero passar com vocês por algumas das últimas notícias. As coisas se desdobram agora em tempo real, mas eu quero trazer com vocês a apuração que vem a partir não só dos nossos próprios jornalistas, no Epoch Times americano, na matriz da empresa, mas também das informações que vêm da agência de notícias Yonhap, que é aquela principal da Coreia do Sul. Vamos lá. Algumas dos últimos desenvolvimentos, então. Han Dong-hun, que é o líder do Partido Conservador do presidente Yoon Suk Yeol, o Partido do Poder Popular, disse que essa lei marcial imposta pelo presidente do país, então, o presidente do partido disse que a lei imposta pelo presidente do país, do mesmo partido, era errada e prometeu que irá parar ela junto do povo. Vale a gente dizer também que a lei marcial já foi declarada na Coreia do Sul, pela nossa apuração, mais de 12 vezes desde o estabelecimento do país como uma república em 1948. Vale a gente acrescentar que isso foi em duas vezes que foram as principais, as maiores, em 1961 e 1980, quando as forças militares, quando os oficiais militares Park Chung-hee e Chun Do-hwan realizaram golpes militares. Mas isso é de uma outra época. Desde 1987, o país desenvolveu uma democracia pujante com mandatos presidenciais únicos de 5 anos
e os incidentes diminuíram. Como eu dizia, Yoon ganhou as eleições presidenciais de 2022, ele que é da direita do espectro político, um conservador, por menos de 1% do voto, em um momento muito polarizado na política sul-coreana. A gente tem que dizer também que as suas taxas de aprovação estão em cerca de 20% há meses, então o apoio popular que ele tem não é tão grande com um país muito polarizado. Tanto é que ele perdeu o controle do parlamento, com a oposição dominando desde junho desse ano, e agora esse é o conflito fundamental. Ele acusa a oposição de estar sabotando o governo com cortes descabidos no orçamento e de estar fazendo aquilo que quer a Coreia do Norte. Para você que está chegando agora, como não poderia deixar de ser com uma breaking news, peço que a produção coloque novamente as imagens das forças militares nesse decreto de lei marcial, então, tomando as ruas da capital. Vocês veem ao lado as imagens que vêm da Coreia do Sul. Isso foi mais cedo no parlamento. Agora a gente já tem a informação de que essas forças deixaram o parlamento e de que a oposição conseguiu passar por elas, conseguiu entrar, conseguiu votar contra essa lei marcial. Supostamente, o presidente deveria removê-la depois que houve esse voto no parlamento, mas ele diz que não irá fazê-lo, que ele seguirá com a lei marcial até que ele entenda ser necessário. Novamente, o que ele diz é que a oposição paralisou o parlamento, que eles estão agindo como quer a Coreia do Norte, o país que não só é um adversário militar, mas também tem toda a questão ideológica, um adversário que tem essa herança comunista do século passado. Eu continuo procurando aqui se tem mais alguma apuração e eu trago para vocês, todos os detalhes conforme eles se desdobram. Vale a pena a gente falar que já tem um posicionamento também dos Estados Unidos. O vice-secretário de Estado Kurt Campbell, ele que tem a posição de cuidar da Ásia, é o chamado Tsar, ou Rei da Ásia, no governo Biden, disse para repórteres hoje à tarde que o governo Biden está olhando os eventos na Coreia do Sul com grave preocupação. Ele falou no Departamento de Estado, isso foi agora, acaba de acontecer então, breaking news. Ele disse que o presidente Joe Biden e o conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan, bem como o secretário de Estado Antony Blinken, estão recebendo informações da situação a todo momento e que já estão buscando contato com suas contrapartes na Coreia do Sul em todos os níveis, tanto aquelas que estão nos Estados Unidos, como as contrapartes em Seul, então, a capital da Coreia. A gente tem informações também do momento de que os embaixadores americanos ali estão monitorando de perto todos os desenvolvimentos. O Philip Goldberg, que é o embaixador dos Estados Unidos na República da Coreia, disse que os oficiais estão monitorando os desdobrares após a declaração. Aspas para o que ele escreveu, então, o embaixador americano na República da Coreia acaba de escrever o seguinte na sua conta do X. A Embaixada Americana e o Departamento de Estado estão observando, estão rastreando de perto a recente declaração de lei marcial. A situação é fluida, por favor monitorem as fontes de notícias locais para updates da situação conforme ela se desdobra e inscreva-se aqui para receber atualizações diretas do Departamento de Estado. Ele deu então o link para o site do Departamento de Estado, que é claro uma das fontes que nossos jornalistas monitoram conforme a gente continua monitorando o assunto. Eu procuro agora atualizações, peço que vocês fiquem comigo, mas a gente continua vendo qualquer novidade. Vale a pena a gente trazer também a atualização para vocês, conforme o assunto ocorre, que tem o seguinte, eu vou pedir que a gente coloque a manchete na tela. Então, isso acontece num momento de tensão também por toda a Ásia, como a gente descrevia na matéria de capa. Os Estados Unidos estão realizando, nesse momento, exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul e com o Japão, conforme a Coreia do Norte começa treinamentos com tropas russas. Lembrando que tropas da Coreia do Norte foram despachadas para o fronte russo em Kursk. Então a gente volta em breve com as imagens. Enquanto a situação se desdobra, eu trago para vocês também uma consciência mais ampla a respeito dos exercícios militares conjuntos. E explico ainda por que isso é tão importante. Eu retomo o mapa que eu mostrava no início da reportagem. Vale dizer que vocês veem ali o Mar da China Meridional, também conhecido como Mar do Sul da China, ao sul do quadro, e ali o Mar do Leste da China, ou Mar da China Oriental. A Península Coreana recebe muito de seu petróleo através dessas duas fontes, e claro, a Coreia do Sul é um lugar-chave para indústrias como a manufatura de semicondutores, de chips, não tanto quanto Taiwan, mas também é um ponto-chave. E ela tem um papel histórico
nos interesses americanos no leste da Ásia. Vale a pena a gente lembrar que mesmo quando o presidente Harry Truman, com o general Douglas MacArthur à frente das forças das Nações Unidas, se envolveu na Guerra da Coreia, aquilo vinha muito da tese de que aquele era o ponto de contenção do comunismo na Ásia para os Estados Unidos e que as cadeias de ilhas que, no entendimento geopolítico americano, começavam ali na Península Coreana, eram fundamentais para impedir um avanço do comunismo por todo o Pacífico. A partir desse entendimento também a Coreia do Sul se tornou um ponto-chave dos interesses americanos ali. É nesse instante que a gente tem então os exercícios militares que acontecem na Península Coreana, junto com o Japão e a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Eu trago para vocês brevemente, como é o que todo mundo quer ver, eu vou pedir que a produção deixe então as imagens das forças da Coreia do Sul, das forças militares da Coreia do Sul, ocupando pontos específicos da cidade, e o parlamento. Agora elas já saíram do parlamento, quem quiser as últimas atualizações pode voltar um pouco, ou em breve eu já retomo se houver alguma novidade. Fato é então que há exercícios militares conjuntos nesse momento delicado. Houve um anúncio. Perdão, pessoal, isso é um erro de apuração. Os exercícios aconteceram no mês passado. Ainda vale eu acrescentar, então, que ocorreram muito recentemente exercícios que destacam essa atuação. Eu recebo agora a informação de que essa matéria já é do final de novembro. Mas então acabam de ocorrer esses exercícios, fica ainda o lembrete, mas não é simultaneamente. Fica aí a errata para o público. E a gente continua acompanhando esses desdobramentos na Península Coreana. O presidente da Coreia do Sul diz que a lei marcial será levantada, será anulada horas depois da sua declaração. Então, a lei será levantada, ele irá encerrar a lei marcial. A informação acaba de entrar, ele irá rescindir a lei marcial, ele irá parar. Perfeito, então. A lei marcial será encerrada horas depois que o parlamento votou para cancelar a medida, apesar do presidente Yoon Suk Yeol ter dito anteriormente que ele iria mantê-la até quando entendesse necessário, apesar do parlamento ter se oposto a ela. A lei será rescindida através do Conselho de Estado, ele disse novamente, então, de mais uma declaração televisionada do escritório presidencial em Yongsan. E ele disse que as tropas que foram designadas, empregadas para isso, já foram retiradas. Isso depois que o chefe do próprio partido, o conservador Partido do Poder Popular, já tinha dito, então, o presidente do partido, do presidente da nação, disse que a ordem da lei marcial era errada e que ele iria pará-la junto com o povo. Não sabemos até o momento se ele interveio, mas é isso o que aconteceu. A lei marcial, então, será encerrada de acordo com o último pronunciamento de Yoon Suk Yeol, ele que aparenta ter sofrido muita pressão porque estava muito resoluto quando da imposição dessa lei marcial, ao entender que a oposição, o Partido Democrático à esquerda do país, que domina o parlamento desde junho, estaria sabotando seu governo com cortes orçamentários e outras medidas favoráveis à Coreia do Norte, medidas comunistas, anti-Estado, pró-Coreia do Norte, eram as palavras que ele utilizava horas atrás, quando declarou a lei marcial agora rescindida. Então fica aí a notícia. Acabou de acontecer há 2 minutos atrás, breaking news, lei marcial rescindida. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Eu só queria deixar essa atualização. Conseguimos trazer a breaking news, então, para vocês. A lei marcial, então, será encerrada horas após o seu anúncio na Coreia do Sul.